Ora então, cá está, 11º episódio do podcast Azar Cósmico e temos hoje convidado, sim senhor, e também é uma coisa interessante que é, nestes primeiros momentos iniciais, há sempre aqui uma breve tensãozinha, estamos ali no vai não vai, mas pronto, acho que o truque é assumir, portanto assumimos, já não há problema, e também são momentos fulcrais onde os ouvintes decidem ou meto isto no bolso e vou ouvir, ou não, já desistiram. Portanto, acho que não desistiram, porque eu ao assumir continuaram a ouvir. E tenho hoje comigo então Pedro Silva, estudante de Engenharia Aeroespacial. Olá João, tudo bem? Tudo bem, está tudo firme. E queria também dizer o seguinte, estás aí com um cabelo que faz inveja ao Jason Momoa. É verdade. Olha, é assim. Isto eu tenho a dizer que eu fui um pioneiro, porque toda a gente agora com a quarentena decidiu deixar crescer o cabelo e eu já tinha decidido que ia deixar crescer o cabelo em novembro. Percebo. Por isso, já estava aqui tudo planeado. Até correu bem, porque fiquei em casa naquela fase mais chata Claro. e não precisei de passar muitas vergonhas. E foi bem combinado, por acaso. Mas antes disso, também queria agradecer primeiro o convite. Ora é essa. Como ouvinte aqui do podcast, não podia recusar, obviamente. E fiquei muito contente com o convite. E bora isso. Yeah. Eu é que agradeço, sinceramente. Aliás, foi precisamente por causa do podcast que nós voltámos a retomar contacto, porque já nos conhecemos há bastante tempo, aí 2014, 2015, mais coisa, menos coisa, e é uma história engraçadita, o modo como nos conhecemos. Aquilo foi numa bela tarde de verão, não estou a gozar, aquilo, nós estávamos tipo naquelas espécies de academias de verões que existem para estudantes, e nós estávamos numa semaninha, fizemos aquela amizade, não é? Mas acabou por durar, porque havia uma particularidade. Porque tu foste a primeira pessoa que eu encontrei que me dava corda, imensa corda, para falar de filmes, etc. Estávamos sempre a falar. É exatamente a mesma coisa, digo exatamente o mesmo. E na altura, eu lembro, na altura nós até fazíamos pequenas viagens de autocarro e lembras-te do que nós andávamos a discutir imenso da Marvel e não sei o quê e da DC. Até acho que tinhas dito na altura que querias ver em IMAX e não tinhas visto nenhum, eu também não. Exato, e sim, exatamente. Então olha, e nessa semana, não tenho a certeza se foi nesse primeiro ano ou no segundo, nós fizemos uma cena incrível. Lembras-te quando fizemos aquilo da placa? Uma placa que, pelas minhas contas, dá-nos o estatuto de artistas internacionais, não é? Porque essa placa está alguns neste momento no Brasil. Exatamente. Exposta na casa de alguém. Sim, porque o que aconteceu foi, portanto, nós como grandes fãs, era para pegarmos numa plaquinha de madeira, não era? E fazemos o que quiséssemos com uma espécie de uma lente que batia ao sol, incidia a luz solar, e depois aquilo queimava e ficava lá, não era? Exatamente, e fazia a marca. Exatamente. E nós fizemos da Shield. Exato, aquilo tinha que ser em paz porque não havia madeira para todos. Sabes o que é que significa Shield, já agora? Epá, sei, mas não me arrisco a dizer tudo de cor. Opa, olha, eu sei que é Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Opa, foi. Este episódio vai ser muito denso. Realmente é aquelas coisas que distingue A qualidade. os fãs. Mas voltando à história da placa, lembras-te então como é que foi o resto? Exatamente, nós depois aquilo foi em par e estava uma grande ali discussão para ver quem é que ficava com a placa. Exato. Acabámos por decidir não ficar nem um nem o outro e entregámos a um dos lados dos monitores, que era brasileiro, por sinal, e que disse que ia levar aquilo para São Paulo, lá para a casa dele e pronto. À custa disso somos agora artistas. E depois essa cena é aquela clássica discussãozinha de mini putos. Que é de género, eu quero muito, tu também queres muito, então decisão, ninguém tem. Mas eu lembro-me que eu até cheguei a dar a ideia de partirmos a meio, lembras-te? E depois quando nos encontrasse, para juntar. Sim. A logística disso era um bocado difícil, mas lembro-me disso, sim. Mas pronto, é daquelas situações que ficam para a história. Foi muito fixe na altura e foi uma experiência muito engraçada. E olha, já agora, lembras-te porque é que, eu ainda há bocado fui ver, o teu contacto no meu telemóvel está gravado como Pedro Bento Silva? Isso é uma história interessante também numa dessas sessões da Universidade de Verão da Universidade de Aveiro, porque pelos vistos a professora responsável, na hora da apresentação, quando eu me apresentei como Pedro Silva, ela percebeu que eu me chamava Bento Silva. E portanto, a partir daí passou-me a tratar por Bento, aquilo colou e toda a gente me tratou por Bento. E realmente não sei, Pedro, Bento, qual é a parecença, mas sim, aconselhava uma consulta
ao otorrino a seguir. Eu, na altura, quando isso aconteceu, aquilo pegou de tal maneira que literalmente deixaste de ser Pedro. Claro, eu naquela semana... Foste batizado. Sim. Fui o Bento. A partir daí. E não foi em honra de Bento XVI. Não. Foi... Não, neste caso foi mesmo um Bento... Um Bento... É como um vento do norte, estás a ver? É um Bento. Porque imagina que eras Pedro Ratzinger Silva. Era algo mais difícil de dizer na altura. Exatamente. Não, era uma coisa fácil e eficaz. Então, olha, voltando àquilo que estavas a dizer há pouco, de ter sido pioneiro na quarentena, de já estás a deixar crescer o cabelo, eu fui pioneiro também porque rapei o cabelo antes de iniciar a quarentena, mas no outro espectro, estás a ver? Exatamente, assim é antigo. Exatamente, ao nível dos folículos, eu e tu já estávamos ali visionários. Estamos aqui a representar a sociedade muito bem. Claramente. Então, e olha, o que é que te traz cá hoje? Isto é aquela pergunta como se viesse ao médico. Abre a boca, diz já. Não é assim, tive febre ontem e decidi... Não, estou a brincar. Mas, olha, é assim. Queria falar aqui de um tema que eu achei muito interessante. Tem a ver com a universidade. Eu estou no curso de Engenharia Aeroespacial em Lisboa. E o ano passado tive um dos meus professores, que é o mítico professor Gustavo Granja. E realmente é uma peça e eu tinha que trazer aqui esta pequena frase dele. Conta lá. E isto aconteceu no PhD que ele tirou no MIT em 1999, portanto já é da velha guarda, apesar de parecer muito novo, e que na parte dos agradecimentos ele diz aqui a seguinte coisa. Isto está em inglês porque é do MIT, mas eu vou ler aqui. Finally, I am happy to acknowledge the financial support of Programa Praxis 21 da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Fundação Gallus Gulbenkian, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento and MIT. E agora, realmente, a parte para rematar em grande estilo. I am even happier that it was generous enough to provide for much-needed recreational drugs. Ou seja, ao fim e ao cabo, o professor está aqui a agradecer o financiamento que obteve para poder comprar, pronto, aquela droga ligeira. Pronto. E eu achei muito interessante porque isto é daquelas coisas que o pessoal, quando chegas ao curso, te conta e tu não acreditas. Claro. Mas depois, uma simples pesquisa no Google consegue verificar que realmente isto é real e é, para mim, é assim, se uma pessoa que escreve isto no PhD do MIT consegue acabar o curso, tudo é possível. Olha, concluo duas cenas acerca disso. Para já, ele só conseguiu fazer o curso e portanto, a tese porque precisamente andava nos cogumelos mágicos. Exatamente. E também, suponho que a senhora tenha os tomatinhos no sítio, porque não é toda a gente que vai escrever isso nos agradecimentos, assim. Exatamente. O professor, aquilo é mesmo uma lenda lá do técnico. E ele, em algumas coisas, por exemplo, quando nós damos em álgebra linear, que é a cadeira que ele estava a dar o ano passado, as coisas mais complexas, ele conseguia reduzir sempre aquilo a coisas tão simples e dizer sempre, vem, vocês já estão a falar disto desde a primária ou da pré, portanto isto não é assim tão difícil. E era a forma que ele tinha, pronto, e nós realmente... Isso é muito bom quando temos professores assim que ajudam a simplificar as coisas. Pois, o problema é que era simplificado na cabeça dele de MIT. Ok, estou a perceber. Ou seja, na realidade ele já estava tipo 8º ano da universidade. Exatamente. Era exatamente isso. Mas pronto. Mas parece uma boa peça. Aliás, quando nós terminarmos de gravar o episódio, se calhar até enviavas isto ao senhor, porque teve uma menção. era hilariante ele partilhar até. Quem sabe pode ser um próximo convidado. Quem sabe, não é? Olha, já ia haver aí pano para mangas. Pois, olha, com certeza. Então, diz-me lá. Portanto, tu desde menino, desde jovem, enquanto ainda não tinhas pelinhos faciais, já sentias que querias ser engenheiro aeroespacial? Ou foi uma vocação já mais tardia? Não, olha, sinceramente isto foi... Eu só decidi mesmo no final do 12º ano. Porque eu sempre tive muita dificuldade em conseguir definir bem uma coisa que eu gostava. Porque eu desde muito cedo, que os meus pais felizmente me colocaram em várias atividades, andei sempre no handball, na música, andei no conservatório, e portanto fui sempre exposto a uma grande quantidade e diversos temas, e eu ficava sempre interessado por todos. E portanto foi mesmo uma escolha muito difícil. E mesmo agora eu ainda não tenho a certeza, eu acho que é isto que eu quero, não é? Mas não tenho a certeza ainda, até porque o curso para já ainda é muito geral e parecido com os outros. Mas sim, mas é uma coisa muito interessante porque muitas das vezes as pessoas, eu vejo o pessoal mais da minha idade e da nossa, que já sabe desde muito cedo o que é que quer e não sei o quê, e eu
ficava sempre um bocado com inveja desse pessoal. Uhum. Porque realmente, para mim foi mesmo uma decisão complicada e que demorou imenso tempo. E foi mesmo quase no final, no início das candidaturas. Percebo. Eu por acaso partilho um bocadinho das tuas vivências, vá, no sentido em que desde criança, desde jovem, que tive vários interesses, também tive em várias atividades, xadrez, natação, e acabava sempre por me interessar por várias áreas e nunca ficávamos mesmo naquela do género, é ali. E então pronto, como éramos assim um bocadinho mais ecléticos, vá, a escolha e a decisão acaba por ser um pouco menos focada, vá. Exato, porque há tantas opções e tu... É um bocado aquela situação de quando vais para pedir uma bola de gelado e tens 30 sabores, demoras muito mais a escolher do que quando vais e tens ali 2 e pronto, é aquilo ou o outro. Claro. Fica complicado. Não sei, a única coisa que eu acho que também partilhas isso, que eu sempre soube que gostava e que um dia gostava de fazer, está relacionado realmente com os filmes e coisas assim. Pronto, mas é muito mais numa perspectiva de começar como um hobby e depois, talvez, quem sabe, no futuro conseguir entrar mais por isso. Mas agora, propriamente, estudar essa área, penso que é muito complicado, principalmente em Portugal. Aqui não há apoio nenhum. Exatamente, não há incentivo nenhum e é um tiro no pé. Sinceramente, acho que é um tiro no pé porque, apesar de estarmos a estudar aquilo, depois saímos e não conseguimos fazer nada e acaba por ser contraproducente. Sim, eu acho que em Portugal, se quer de facto fazer algo nessa área, é muito, pelo menos neste momento, autofinanciado e autoproposto. Por isso é que é um bocado como nós estamos a fazer, que é seguir um caminho mais, digamos, tradicional, por falta de melhor termo, e depois, pronto, quando já tivermos alguma estabilidade económica e mesmo até ao nível da vida, o que quer que seja, se calhar aventurarmos e fazermos pequenos projetos por nós. Porque de facto não há... ainda no outro dia vi uma entrevista do Nuno Lopes, aquele ator português que teve no White Lines na Netflix, e ele estava a dizer que o orçamento que é dedicado à cultura nem sequer chega a 1%, é 0,4%. Não. É ridículo, é muito, muito pequeno. E depois vai normalmente sempre para as mesmas pessoas porque são as pessoas que já estão lá, provaram que conseguem dar retorno, né? E portanto o que sobra para as pessoas novas, é muito pouco, porque pronto, acaba por ser um ciclo vicioso, porque quem já está lá a trabalhar tem mais garantias de dar retorno, recebe a maior parte do financiamento e depois o pessoal que quer entrar não fica com os restos. Sim. E depois o que também surge, que é um grande problema, é que em Portugal insiste-se imenso em fazer, portanto, imagina, conteúdos, mas a metro. Porque, por exemplo, novelas. As novelas não são pensadas com um princípio e um fim. As novelas têm assim umas luzes e é do género, está a render, pumba, 60 episódios aí, pumba. E depois fica sempre ali uma espécie de... pá, sempre a arrastar. E é muito realização pouco inspirada. Has de reparar que, provavelmente já reparaste, não é? Obviamente. Que a câmara está quieta e pronto, é só isso. Sim. Pois tem também a ver com o facto de eles terem que estar aquilo diário, portanto tem também muito menos tempo para trabalhar e... Mas eu acho que o problema começa essencialmente nos projetos que são aprovados, porque imagina, aquela escrita é sempre, sei lá, Carla tem um filho, Carla traiu o Alberto que é padre fez sexo com a Josefina e a Josefina está muito raivosa e vai matar a Carla e se calhar vai roubar o filho da Carla. E depois quem é que fica com a herança do Alberto? É isto. Isto são as novelas em Portugal. Exatamente. Não, olha, eu por acaso nesse sentido até fiquei muito satisfeito, que eu vi agora no mês passado, que a Netflix vai produzir a primeira série portuguesa. E pronto. Estou com fé nisso, vamos ver. Exatamente, vamos ver o que é que dá. Sim, porque eu estou com pica para que eles não... Mas acho que não vão reproduzir este tipo de conteúdo que fazem cá mesmo em Portugal. Acho que vai ser uma coisa diferente. É que imagina, o conteúdo que vem portanto, de fora, o conteúdo internacional, tu vês, e há conteúdo muito interessante, por exemplo, A Casa de Papel, Dark, portanto, conteúdo que vem de fora e tem mesmo pinta. Imagina, parece, entre aspas, de Hollywood, ou seja, nem notas que é, se calhar, influências exteriores. Tem aquele padrão... É. Mas, por exemplo, tu quando vês uma série em Portugal ou uma novela, tu notas mesmo, não sei se são movimentos mecanizados, não sei se é pausas excessivas, há qualquer coisa ali que parece mais artificial, não é? Sim. O estilo de atuação em Portugal é mais de
de imitar a realidade do que de tentar ser o mais genuíno possível. É a ideia que E também são demasiado teatrais. Exatamente, é isso. Porque imagina, se calhar enquanto na América a frase eu tenho de ir para o quarto porque o Carlos está a chegar é simplesmente eu tenho de ir para o quarto porque o Carlos está a chegar, aqui é eu tenho de ir para o quarto, o Carlos está a chegar. É tipo assim. Sim, e reparem, não há problema nisso em algumas situações, mas é sempre. Aqui exatamente, é ser recorrente, depois também acaba por tirar o impacto nas cenas em que realmente isso era possível. E depois também a direção de fotografia. Imagina, na edição e isso tudo, os shots são sempre muito básicos. A câmera está quieta, uma personagem começa a falar e corta e é outro. Exato. Aí é realmente há um pouco de falta de criatividade. Depois não nos podemos esquecer, montagem ali de 20 segundos com uma música minimamente popular do momento e a mostrar shots aéreos com um drone da cidade. É assim. Sim, agora sim. Desde que descobriram os drones. Portanto, eu e tu, se quisermos, já podemos fazer a nossa novela. Mas precisamos de um nome clichê. Atenção. Precisamos do género, sei lá, amor que sabe bem. Este tipo de coisas, não é? Exatamente, tem que ser assim, tem que ser um nome bem pensado. Se for novela de verão, é tipo Rio Agridoce. Assim uma coisa. Sim. Mas pronto, fica aqui a dica, até acho que temos futuro. Claro, fica aqui já, vamos deixar os nossos contactos na descrição, se algum produtor tiver a ouvir. Claro, isto no futuro vamos fazer um projeto aí, vamos render com a situação. Acho que sim. Claro que sim. Meu menino, tens aí mais alguma coisa que queiras contar antes da derradeira pergunta? Epá, penso que não. Assim de repente estás satisfeito? Acho que podemos partir para... Podemos partir para o grande momento? Então, o grande momento é o seguinte. Sempre que eu tenho aqui um convidado, eu gosto de perguntar qual é que é o seu azar cósmico. E para quem não sabe ou não conhece, um azar cósmico é um acontecimento que sucede, apesar de ter uma improbabilidade associada tremenda. Portanto, caríssimo Pedro Silva ou Bento, qual é o teu azar cósmico? Olha, é assim, eu antes de ir para cá estive a pensar muito nisto. E estava a ter muita dificuldade em encontrar o meu azar cósmico. Até que me lembrei, porque foi daquelas coisas que até já estava meio esquecida. Mas nem foi muito, até foi recente. Isto foi em dezembro do ano passado. E eu estava, portanto foi antes da quarentena, eu estava em Lisboa. Estava na época de exames. E foi num dia em que, foi uma quarta-feira, eu lembro perfeitamente, em que eu tinha aula às 9 da manhã. Para ter um teste às 9 da manhã. Cheguei lá. E a primeira coisa que aconteceu foi, ao pôr o telemóvel no bolso, deixei o telemóvel cair no chão, num chão de tijolo, e o telemóvel estilhaçou-se todo, e foi, pronto, o ecrã ficou todo partido. Foi a segunda vez na minha vida, nos meus quase 20 anos, 19 e muitos, que isto aconteceu, mas não foi este o meu azar cósmico, obviamente. Mas isso foi uma parte desse dia. Ok. Portanto, já estava eu todo um bocado chateado por causa disso. Estava a voltar para casa por volta das 7, 7h30, tinha ficado no técnico a estudar. Quando saio do metro, eu moro na zona de Martim Moniz, não sei para quem não conhece, é assim uma zona muito multicultural e com algumas pessoas sem abrigos que estão lá. E um senhor abordou-me, assim, um senhor um bocado de mau aspecto, um bocado sujo, com a barba assim muito grande, não sei o quê, abordou-me e perguntou-me se eu tinha dinheiro porque ele precisava de comer. E eu não tinha, de facto, naquele dia, nem sequer tinha assim uns trocos. E ele agarrou-me logo o braço e sugeriu, assim, aquela sugestão de amigo, estás a ver, para eu ir levantar dinheiro para lhe emprestar, que ele depois me dava o troco. Repara tu bem na gentileza, que até me dava o troco. E eu comecei logo a perceber aquela manha, mas pronto, ele estava-me a agarrar o braço, eu fui ao multibanco, tive que atravessar a praça toda de Martim Moniz com o senhor. E depois, a primeira coisa ridícula que aconteceu nisto foi, eu estive no multibanco, eu estava a ser assaltado, basicamente, e estive na fila do multibanco, à espera, Sim. Com toda a gente ao lado, e ninguém reparou. E quando eu estava a ir, o senhor, muito gentilmente também, começou a mostrar uma das suas mais recentes tatuagens, que era assim, uma coisa com uns 10 pontos, porque ele tinha levado uma facada nessa semana. Sim. E estava a mostrar como quem diz, olha, tem aqui uma facada, vê lá se também não te acontece o mesmo. Sim. Está aqui uma chinada de qualidade. Exatamente. Isto tudo enquanto eu estava ali na fila para levantar dinheiro. Portanto, eu chego à minha vez, eu vou ver qual é a nota mais baixa que lá tinha, era de 20 euros, não tinha 10. E eu levantei 20 euros, e no momento em que eu levanto os 20 euros, ele tira-me os 20 euros da mão, obviamente. E eu comecei a pensar, pronto, vai-te embora,
podes ir. Não, o senhor continuou muito com aquela questão que me ia dar o troco e não sei o quê. E até começou a cantar uma música que consistia no refrão, que era vou fugir, ai ai vou fugir. E eu pensei, pronto, vai acabar, ele vai fugir. Não, também não fugiu. Não era congruente. Exatamente, o senhor, ele teve várias oportunidades em que era mesmo uma cena a filme, aquilo parecia um guião escrito, em que estava a fazer ali o setup para depois, pimba, vir a punchline e ele sair. Não, ele continuou e depois começou-me a levar, mais uma vez a agarrar-me o braço, para ir buscar o troco. E levou-me assim para uma rua, aquilo já era escuro, já eram 8 da noite, né, por essa altura, já estava escuro, era uma rua movimentada, mas que eu não conhecia muito bem ali da zona. E ele nunca mais me deixava sair. Eu já nem queria saber, não queria saber de troco nenhum, não é? Pronto, eu só queria era que ele me deixasse ir. E nós estamos a chegar ao fim da rua e eu digo, olha lá, é assim, não preciso de troco nenhum, podes ficar com isso, não sei o quê. E ele, estás a falar a sério? E eu, sim, a sério mesmo. Tipo assim, a tentar não escalar muito a situação, né? E ele diz-me assim, olha, então eu vou-te ensinar aqui uma cena. Porque, entretanto, eu fui sempre com a mão no bolso, por causa da carteira, para ver se ele não me levava mais nada. E ele, olha, mas tens de tirar a mão daí do bolso. E eu tirei, assim, a mão direita, como quem não quer coisa, e a mão esquerda continua na carteira. Ele, não, as duas. E eu tirei as duas, já a pensar. Mais uma vez aquela coisa do setup, que ele estava a fazer ali o setup, e de facto não aconteceu nada. Mais uma vez não aconteceu nada. Ele estava genuinamente interessado. E ele pôs-me um isqueiro para a mão e disse, é que eu dou aulas de karaté. Karaté. E eu pensei, pronto, ele está-me a dizer que dá aulas de karaté porque está-me assim a pôr as mãos com coisas para eu ficar sem poder mexer as mãos e vai mandar um soco, aquela coisa vai fugir. E eu, não, deixa-me explicar aqui o que é que tu fazes quando alguém te quiser assaltar. Repara em como isto é tipo Inception, estás a ver? Ele estava-me a assaltar e estava-me a explicar o que é que eu devia fazer quando alguém me assaltasse. Então ele mete-me o isqueiro na mão e eu pensar, pronto, é neste momento que ele me vai mandar um murro para me explicar o que é que eu devia fazer. Não, ele, assim, devagarinho, pôs-me assim a mão, olha, tens de fazer assim e fazer assim. Tudo bem. Sim, perfeito. E tu fizeste. E eu fiz. E fiquei, olha, é uma lição para a vida, né? Mais uma vez, uma dessas situações em que eu tinha tudo para dar errado e não deu. E portanto, depois ele, a seguir a isso, realmente começou a dizer, pronto, é Natal, não sei o quê também. E eu, pronto, mas podes ficar à vontade com o dinheiro, não sei o quê. E ele não tem mais nada. Abraça-se a mim e dá-me assim um grande beijo na testa e diz, epá, muito obrigado. E deixou-me ir embora. E à medida, e agora reparar aqui neste pormenor, enquanto eu ia embora, ele lá ao fundo começa a cantar outra vez aquela música do vou fugir. Ou seja, isto foi tudo full circle. Muito cinemático. Exatamente. Isto dava um short film. Dava um grande short film. E porquê que isto é o meu azar cósmico? Porque isto foi, se pensarmos bem, isto foi uma situação em que eu fui assaltado. Sim. E o prejuízo que eu tive foi 20 euros. E não foi por falta de possibilidades, porque eu podia-me ter batido, podia-me ter esfaqueado, podia-me ter sei lá o quê, e não fez nada. E no final ainda recebi um beijinho e uma canção. E portanto foi incrível. É uma daquelas histórias que... Pensando bem, nem foi um mau negócio. Exatamente. Por 20 euros ainda tive ali uma lição de autodefesa. Exato. E pronto. Pá, uma grande história. Isto, estou a ver que de episódio para episódio vou conhecendo uns azares cósmicos muito catitas. Sim, senhor. Este de facto foi assim uma coisa do outro mundo. Então olha, Pedro Silva, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço o convite, mais uma vez. 11º episódio aqui do Azar Cósmico. Já está aqui, assim, a criar um momento. Não, olha, acho que estás a melhorar de podcast para podcast, episódio para episódio. Obrigado. E acho que com o tempo vais conseguir criar assim um bom público. Sim, devagarinho, vamos lá com calma. Que também um gajo quer ir assim, portanto, gradualmente e não implodir, ficar viral e implodir. É assim, gradualmente, vamos com calma e pronto, ir crescendo. Muito obrigado pelo teu apoio, por teres vindo cá mais uma vez. E pronto, acho que para os nossos ouvintes, então, para a semana encontro marcado, já sabem, sábado à tarde, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, à mesma hora. Muito obrigado e tchauzinho.